Existem alguns ditados populares, chamados de sabedoria popular, que expressam verdades da palavra de Deus, principalmente encontrados aqui no livro de Provérbios. Como, por exemplo, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Ou é melhor viver sozinho do que mal acompanhado. Então, o livro de Provérbios, em muitos momentos, nos ensina isso. E eu quero saudar todos vocês nesta manhã de sábado, dia 18 de janeiro, com a paz e a graça do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e abençoe a tua casa. Eu espero que você esteja bem, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia, lá em Provérbios 22, 22. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando antes de ler a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, nós te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos abençoe com teu Espírito, que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra. Perdoa-nos, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. Amém. Então, lendo aqui Provérbios 22, 22, só lembrando, não esqueça que amanhã às 19 horas nós temos o culto e você é o nosso convidado. Também, por gentileza, não esqueça de dar like e também de ver se você é inscrito no canal. Provérbios 22, 22 diz assim: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. Ele está ensinando aqui, e é importante nós entendermos, que nós não podemos nos aproveitar daqueles que são incapazes de defender-se. Nós não podemos nos aproveitar, tirar proveito disso. O pobre aqui, ele significa o pobre, obviamente, mas ele também significa aqueles que são fracos, aqueles que são impotentes, que são incapazes. E ele então nos dá aqui uma ordem: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. Juízo aqui é bem interessante, porque o juízo, naquele tempo, ele era feito na porta da cidade, no portão da cidade. Ali se reuniam os magistrados e os anciãos para julgar as causas. Então era o local onde se buscava o portão da cidade e se fazia justiça, aonde as causas eram julgadas. Então, era também o local, a porta da cidade ali, era o local onde se fazia comércio. E, claro, havia os bons e os maus comerciantes, que nós vemos na palavra de Deus, aqueles que usavam de balanças enganosas. E ali, então, o aflito, o pobre, ele buscava justiça, mas também ele buscava misericórdia. E a palavra de Deus nos ensina aqui que ele deve ser tratado com respeito, na sua fraqueza, na sua humildade, na sua pobreza. E quem não o faz, ele se torna um inimigo de Deus. Então, não se torne um inimigo de Deus por roubar ao pobre, nem por oprimir o aflito em juízo. Amém? Versículo de número 23. Porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojem. Então, esse versículo 23, de certa maneira, ele complementa o versículo 22, onde ele mostra que o pobre ele pode até perder a causa na porta da cidade, mas os seus inimigos vão ser julgados e eles, os pobres, recompensados por Deus, porque ele diz aqui, porque o Senhor defenderá a causa deles e também tirará a vida aos que os despojam. Então, o pobre ele poderia até ser despojado dos seus bens, mas os que o oprimiam seriam despojados da sua vida. Versículo 24. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. E aqui é interessante porque aqui ele está falando daquele homem com mau temperamento. Que este mau temperamento ele é como uma infecção que contamina toda a carne, que contamina aquelas pessoas que estão perto dele. Então, este é a causa do versículo 24 dizer: não te associes com o iracundo, com aquele homem que tem um mau temperamento, porque a lei da amizade ela tem pelo menos dois pontos que nós podemos citar aqui. Primeiro, quando nós somos amigos de alguém, nós temos que aceitar ele como ele é. Nós temos que nos adaptar a ele, não é verdade? Senão não vai haver amizade. Então toda amizade ela também tem esse princípio de aceitar o amigo como ele é. E também nós temos que estar prontos
para servi-lo. Por isso, nós temos que ter muita cautela na escolha dos amigos. Porque não é bom, se nós estamos vendo aqui que este mau temperamento é como uma infecção que contamina aqueles que estão próximos, que influencia pelo seu exemplo aqueles que estão próximos, então não é bom ser amigo de alguém que facilmente provocado se torna alguém descontrolado, por exemplo. Porque nós podemos nos ver numa situação desagradável. E isso, então, quando a pessoa se descontrola, ela já não se importa mais com o que ela está dizendo ou com o que ela está fazendo. Então, nós podemos, como eu disse, nos ver numa situação muito complicada, muito difícil, e sermos pegos de surpresa pelo temperamento descontrolado de alguém que nós temos como amigo. Versículo de número 25. Para que não aprendas as suas veredas. Olha só que interessante isso. É um complemento também do versículo 24. Aqui nós estamos lendo um versículo e o versículo seguinte complementando o anterior. Para que não aprendas as suas veredas, ou seja, os seus caminhos, o seu modo de agir, de viver, e assim enlaces a tua alma. O que é enlaçar a alma? É ficar preso. É adquirir um hábito e depois ficar preso naquele hábito. Depois também, como nós falamos aqui daqueles dois ditados, que um fala que é melhor nós vivermos sozinhos do que mal acompanhado, porque nós vamos nos envolver com aquilo que aquela pessoa, que pode ser, como nós lemos ali, alguém descontrolado, iracundo, faça. Nós podemos estar envolvidos. E também aquele ditado que nós abrimos aqui hoje, a oração, diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Nós vamos ser qualificados conforme a pessoa que nós andamos, conforme as pessoas que nós andamos, né? Então, aqui é interessante, deixa eu só fazer duas observações ainda importantes nesse versículo 25. Quem se associa com uma pessoa desse tipo, ele vai aprender, imitar os seus caminhos. Assim como quando alguém se associa com um sábio, ele vai aprender e imitar os caminhos do sábio. Percebe que é a lei da influência que vai contaminando ou num bom sentido, quando é sábio, ou no mau sentido, quando a pessoa tem um temperamento, né, difícil. E aqui diz ainda uma palavra muito interessante aqui. Tem uma palavra interessante aqui que é aprender, para que não aprendas. Essa palavra no hebraico significa aprender por associação. Ou seja, eu aprendo porque eu estou associado. E é tão interessante porque essa palavra hebraica é uma palavra rara na Bíblia. Ela só se encontra aqui no livro de Provérbios e ela aparece só 3 vezes no livro de Jó. O aprendizado que acontece por associação, por andar com alguém, por estar junto de alguém. Versículo 26. Então, nós temos que usar isso a nosso favor, andando e aprendendo com o sábio. Versículo 26. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívida. Olha só, o livro de Provérbios, ele não fala de um ponto de vista cristão. Ele não fala do ponto de vista da generosidade. Ele apresenta uma visão, vamos dizer assim, pragmática, de que aquele que é fiador, ele se torna responsável pela dívida do outro. Então, quando você for fiador, ou quando você mesmo emprestar algo para alguém, você deve estar ciente que aquilo que você emprestou pode não voltar. Que aquilo que você se comprometeu como fiador, você pode ter que arcar com os custos disso, a consequência disso. Então, nós precisamos estar cientes disso. Quantas pessoas perdem, por exemplo, a amizade por causa de dinheiro, por causa de empréstimos? Por isso, você precisa ter essa consciência. E quando nós trazemos isso para a questão de ser fiador, nós já falamos sobre isso antes. O fiador, ele pode se tornar fiador quando ele tem condições de arcar com aquilo que ele está fazendo, com aquilo que ele está se comprometendo e que não venha a comprometer a sua casa, o seu lar, a sua vida. Amém? Então, aqui diz ainda no versículo 27, olha só. Pois, está falando sobre o fiador.
Pois se não tens com que pagar, ou seja, se tornou fiador, mas não tem como honrar aquela dívida que ele se comprometeu caso o responsável não cumpra com os pagamentos. Então ele está dizendo, pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Então, amados, todo sábio, quando ele se torna fiador, ele deve prever no que ele está se envolvendo. Amém? Ele deve prever. Um homem bom, na sua generosidade, por exemplo, se ele não tiver sabedoria, mas ele é um homem bom, mas ele não teve sabedoria, ele não estava prevendo no que ele estava se envolvendo. Esse homem bom, ele pode acabar sem a cama que ele dorme. É isso que está dizendo. Amém? Versículo 28, nós vamos terminar aqui no 28 e 29. Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Esses marcos, o que são marcos, pastor? São os limites. Então, aqui está falando literalmente de herança, de terras, né? De propriedade privada. Então, ele está dizendo, olha, não remova os marcos antigos, não tente tomar posse de terras que não são tuas. É interessante esse versículo porque a sociedade ela funciona se houver o senso de justiça, de lei. Se não houver, a sociedade ela não funciona. Mas ela também fala de algo muito importante, que de certa forma é figurado, que as regras ensinadas pelos nossos pais, com sabedoria, com experiência, como por exemplo, respeito, educação, fé, família, coisas que quase nós não vemos mais hoje em dia. Amados, se remover estes marcos, amados, haverá consequências. Esses marcos não foram um dia estabelecidos. Houve um preço pago para se aprender, para se estabelecer esses marcos, essas regras, essa justiça, essa sociedade que nós vivemos e que funciona. Amém? Principalmente a sociedade ocidental. Coisa que nós poderíamos falar muito aqui, mas não é a hora. Amém? Então, não remova os marcos antigos. Não queira mudar as coisas antigas, né, que foram estabelecidas com preço, que pagaram um preço, como por exemplo, você foi pago um preço para você ter a liberdade que você tem hoje, para você viver como você vive hoje. Hoje você só usufrui. Então nós precisamos viver e praticar aquilo que nós recebemos. Não remova os marcos antigos. Versículo 29, terminamos aqui. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. O que significa que um homem habilidoso, um homem diligente, um homem que é especialista naquilo que ele faz? Por isso que eu sempre recomendo, estude, claro. Busque a Deus, ame a Deus, adore a Deus, mas estude. Para que hajam homens de Deus, mulheres de Deus em todas as áreas da sociedade. Diz aqui, amados, que se o homem for habilidoso, diligente, especialista no que faz, ele estará na presença de reis. Amém? E não entre a plebe, desculpe. Amém? Não entre as coisas simplesmente lá embaixo, né? Mas estará em lugares extraordinários e não só ordinários. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas famílias com paz, com saúde, com proteção. Que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor derrame da tua graça e do teu poder sobre os nossos lares, em nome de Jesus. Te louvamos de todo o nosso coração e te agradecemos por esse dia. Pedimos que o Senhor envie os teus anjos para nos guardar e nos proteger. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de compartilhar com quem você ama e também de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Amém? Um grande abraço para você. Deus te abençoe.